Abramos a palavra de Deus no capítulo 2 da carta do apóstolo Paulo aos Efésios. E vamos ler entre os versículos 11 a 22, encerrando esse precioso capítulo. Efésios 2, de 11 a 22, diz assim a Escritura: Portanto, lembrai-vos de que outrora vós, gentios na carne, chamados incircuncisão por aqueles que se intitulam circuncisos na carne, por mãos humanas, naquele tempo estáveis sem Cristo, separados da comunidade de Israel e estranhos às alianças da promessa, não tendo esperança e sem Deus no mundo. Mas agora em Cristo Jesus, vós que antes estáveis longe, fostes aproximados pelo sangue de Cristo, porque Ele é a nossa paz, o qual de ambos fez um, e tendo derribado a parede da separação que estava no meio, a inimizade, aboliu na sua carne a lei dos mandamentos na forma de ordenanças, para que dos dois criasse em si mesmo um novo homem, fazendo a paz, e reconciliasse ambos em um só corpo com Deus, por intermédio da cruz, destruindo por ela a inimizade. E vindo evangelizou paz a vós outros que estáveis longe, e paz também aos que estavam perto, porque por ele ambos temos acesso ao Pai em um Espírito. Assim já não sois estrangeiros e peregrinos, mas concidadãos dos santos, e sois da família de Deus, edificados sobre o fundamento dos apóstolos e profetas, sendo ele mesmo, Cristo Jesus, a pedra angular, no qual todo o edifício bem ajustado cresce para santuário dedicado ao Senhor, no qual também vós juntamente estáis sendo edificados para a habitação de Deus no Espírito. Amém. Jesus forma a igreja com os seus inimigos, é o tema da nossa pregação. Quando nós damos uma recepção, nós convidamos os nossos amigos, nossos conhecidos, nossos vizinhos, pessoas que nos são queridas, ou pessoas que não conhecemos, mas que são queridas dos nossos, que nos são queridos. Quando montamos uma empresa, também convocamos amigos, pessoas desconhecidas que sejam longamente analisadas ou recomendadas. Nunca faríamos uma recepção e chamaríamos nossos inimigos. Nunca abriríamos uma empresa e chamaríamos nossos inimigos para trabalhar nela. Mas não foi o caso de Jesus. Quando ele decidiu formar a maior organização jamais criada na terra e no céu, a igreja, ele só convocou inimigos para fazer parte dela. Inimigos que vinham, eram reconciliados com ele e entravam. Ele convocou os inimigos não pediram para entrar, ele que convocou. O Novo Testamento conta a parábola de um homem que deu uma grande ceia e convocou todos os seus amigos, conhecidos, porque era uma festa importantíssima. E na hora de começar a festa, ele mandou o servo dizer: vinde que já está tudo pronto. E as pessoas começaram a se desculpar, de forma que ninguém apareceu na festa. E aquele homem ficou muito decepcionado. Então ele mandou os servos saírem pelas cidades e convocarem as pessoas que estavam na rua, os aleijados, os cegos, os pedintes, pela zona rural, os campestres, para que a casa ficasse cheia. E essas pessoas, em tese, eram inimigos daquele homem, mas todas vieram para a festa. Então, quando Jesus decidiu formar a sua igreja, ele convocou os seus inimigos dentre os israelitas, aqueles aos quais ele pregou a verdade para convocá-los ao arrependimento, e eles odiaram aquela verdade e terminaram como nação matando o Senhor Jesus Cristo. Mas mesmo assim ele convocou inimigos dentre as pessoas dessa nação. E essa foi uma parte dos que integraram a sua igreja. Achando pouco, ele ainda vai convocar outro grupo de inimigos, agora os gentios, aqueles que não eram judeus. E esses viviam num pecado, numa vida de pecado tão horrenda, de costas para Deus 100%, nunca buscavam Deus para absolutamente nada, e também foram convocados. E muitos deles vieram e também passaram a fazer parte da igreja. Então isso é algo paradoxal. De modo que Jesus formou a igreja somente de inimigos. Lá
no passado, quando Deus começou a agir para trazer ao mundo o Salvador, ele escolheu formar um povo através do qual o Salvador viria. A partir de um homem chamado Abraão, Deus começou a formar um povo, e conhecemos essa história largamente, porque temos estudado isso nesses dias. Começou a formar esse povo, e escolheu esse povo para ser o seu povo, e ele ser o Deus desse povo. Agora, pensa que esse povo era um povo bom, um povo forte, um povo grande, um povo valoroso? Que nada, era um povo pequeno, insignificante, fraco, pecador, ruim, rebelde. Mas mesmo assim Deus resolveu adotar essa nação como seu povo peculiar. Esse povo não era melhor em nada do que as demais nações da face da terra que foram descartadas. Não era melhor em absolutamente nada. Essa nação foi escolhida por Deus simplesmente por favor. As demais nações foram deixadas à sua própria sorte, na escuridão, nas trevas, no pecado, sem nenhuma luz do Salvador. Então aquele povo escolhido, quando recebeu essas bênçãos, que na verdade foram privilégios, não entendeu dessa forma. Não entendeu que eram privilégios. Começou a se achar meritório. Aí, em decorrência disso, começou a se ensoberbecer, considerando que a sua escolha por Deus tinha sido: nós somos muito bons. E assim aquela nação passou a se achar, como dizemos, a se considerar melhor do que todas as outras nações. Aí por isso estabeleceu logo uma segregação racial religiosa. Dividiu o mundo todo em duas partes: nós e eles. Nós somos os judeus, povo de Deus, e eles são os gentios. Gentio quer dizer pagão, povo que adora múltiplos deuses. Então nós somos monoteístas, adoramos o único Deus, vivo e verdadeiro, e eles são pagãos. Então criou-se aquela distinção de superioridade. No devido tempo chega ao mundo o Messias, o Salvador, justamente pela linhagem desse dito povo escolhido, os israelitas. E o absurdo é que quando esse povo recebe o Messias, fez um checklist e disse: esse homem não preenche as nossas anotações, os nossos requisitos para Messias. Não procuraram saber nada da Escritura. Fizeram uma lista e começaram a ver se Jesus tinha isso, não tinha. Descartaram, odiaram Jesus, rejeitaram, odiaram a sua pregação, por fim o acusaram injustamente, o crucificaram, até que ele morreu. Jesus então ressuscitou e formou a sua igreja a partir de então, chamando aqueles que quis, dentre eles os judeus, aqueles que lhe mataram, e também dentre os gentios, aqueles que viviam 100% descartados. E assim a igreja é formada, não de judeus, não de gentios, mas de cristãos. Então é esse o tema que nós vamos falar nesta noite. Jesus forma a igreja com os seus inimigos. E a primeira lição é que os gentios foram aproximados da igreja. Veja entre os versículos 11 a 13. Portanto, lembrai-vos de que outrora, vós, gentios na carne, chamados em circuncisão por aqueles que se intitulam circuncisos na carne, por mãos humanas, naquele tempo estáveis sem Cristo, separados da comunidade de Israel e estranhos às alianças da promessa, não tendo esperança e sem Deus no mundo. Mas agora, em Cristo Jesus, vós que antes estáveis longe, fostes aproximados pelo sangue de Cristo. Então o apóstolo começa a falar dos inimigos gentios, que eles foram chamados por Jesus Cristo para ingressar na igreja. Eles foram chamados, na verdade, convocados, e eles ingressaram na igreja. Paulo está dirigindo essas palavras à carta à igreja de Éfeso,
que era uma igreja que ficava na Ásia Menor, cidade de Éfeso, uma igreja composta de gentios. E ele diz: portanto, lembrai-vos de que vós gentios. Então, esse é o primeiro grupo que Paulo diz que Jesus convocou para ingressar na igreja. Então, o judeu dividia o mundo em duas partes: gentil e judeu. Judeu era o povo da aliança, o povo escolhido por Deus, o povo que começou a receber a revelação de Deus, os oráculos, os profetas, a revelação puríssima do Senhor. E o gentil eram as demais nações, porque dentre todas as nações da terra, Deus só escolheu uma, que foi Israel. Se revelou a ela, e as demais nações foram deixadas ao léu, à sua própria sorte. E eles chamavam esse povo de gentios, ou pagãos, ou povos que adoram múltiplos deuses, deuses de pau, de pedra, deuses mentirosos. Então eles criam nessa divisão. Sabemos também que os romanos, ou os gregos, melhor dizendo, eles dividiam o mundo em duas partes: gregos e bárbaros. Gregos eram eles, porque eram sábios, tinham cultura, tinham saber, tinham letras. Deles descendiam os maiores sábios da história: Platão, Sócrates, Aristóteles. O restante do mundo era um mundo iletrado, um mundo ignorante, não desenvolvia intelectualmente, eram bárbaros, uma palavra que designa homens realmente rudes, que não sabem nem o que é um O, nem um A, uma letra sequer. Também os brahmanes na Índia dividiam o mundo em duas castas: a casta deles e as demais castas. Eles não comiam nem com as pessoas de castas inferiores a eles. Então havia muito disso, irmãos, dessa superioridade, essa divisão de castas, de povos, de naipes, por conta de determinadas qualidades que alguns povos possuíam. Mas o certo, irmãos, é que o gentio vivia à margem da revelação de Deus mesmo. Eles viviam distantes de Deus. Porém, diz o apóstolo no versículo 13: mas vocês foram aproximados. Vocês foram aproximados. Aproximados de quê? Para entendermos melhor isso, olhemos o que está escrito no versículo 11. Portanto, lembrai-vos de que outrora vós, gentios na carne, chamados em circuncisão, por aqueles que se intitulam circuncisos na carne, por mãos humanas. Gentio, ele não tinha a marca de Deus. Deus criou uma marca para o seu povo. Sabemos que o fazendeiro marca o seu gado, e ele esquenta o ferro, coloca as iniciais do seu nome, ou o nome da sua fazenda, e ferra o boi. Então aquele boi fica com aquela marca. Assim também Deus marcou o seu povo, marcou os homens da nação com o sinal da circuncisão. Era uma cirurgia no prepúcio masculino, feita por mãos humanas, e aquilo era a marca do povo de Deus, a marca humana, a marca material do povo de Deus. O judeu era marcado, os gentios não eram marcados. E é isso que Paulo diz: lembrai-vos de que outrora, vós, gentios na carne, chamados em circuncisão, por aqueles que se intitulam circuncisos, vocês eram chamados desmarcados por aqueles que eram marcados. Mas a marca deles, Paulo enfatiza, era só na carne. Ele diz isso porque Deus falou em Deuteronômio da circuncisão do coração, que era o novo nascimento. Então Paulo faz questão de dizer todas as verdades: circuncisos na carne, por mãos humanas. Então os gentios, coitados, não tinham a marca de Deus. E por conta disso, eles estavam numa tríplice situação desesperadora. Repare que tríplice situação desesperadora era essa. Primeiro, os gentios estavam fisicamente ausentes da aliança. Estavam ausentes da aliança fisicamente porque eles não tinham a marca física de Deus. Eles não eram circuncidados por mãos humanas pela aliança que Deus fez com Abraão. Eles não possuíam aquele sinal na carne. Por isso eram considerados pagãos, imundos, porque não seguiam as instruções sanitárias, ritualísticas de Israel, aquelas comidas selecionadas que deveriam ser ingeridas, aquelas comidas que deveriam ser evitadas. Eles não seguiam nada disso. Eles comiam o que gostavam, o que achavam cheiroso, bonito, apetitoso. Comiam tudo, todas aquelas comidas que Deus havia proibido, alimentos contaminados.
E do ponto de vista sexual, eles viviam como cães. Não tinham dono, todos eram de todo mundo. Era assim que os pagãos viviam. Então eles tinham uma situação física desesperadora por conta disso. Mas também tinha uma segunda situação desesperadora em que os gentios viviam, politicamente afastados de Deus. Diz aqui o versículo 12 assim: naquele tempo, se lembre, estáveis sem Cristo, separados da comunidade de Israel e estranhos às alianças da promessa, não tendo esperança e sem Deus no mundo. Quero separar duas frases aqui: separados da comunidade de Israel e estranhos às alianças da promessa. Isso quer dizer que eles não tinham relação com Deus, não tinham conhecimento de Deus. Aquelas promessas salvadoras de fazer bem não era para eles, eles estavam excluídos. Eles politicamente não viviam debaixo do governo de Deus, aquele governo teocrático. Deus deu a sua lei, ele era o legislador, ele estabeleceu juízes que julgavam em nome dele, estabeleceu reis, representantes que reinavam em nome dele. O gentio vivia debaixo de governos déspotas, cruéis, que forjavam cidadãos cruéis, maus. Era um caos, irmãos, em que os gentios viviam do ponto de vista político. E a terceira situação desesperadora em que os gentios eram os nossos representantes, nós daqui nesta noite. Era a situação espiritual. Espiritualmente eles estavam excluídos da relação com Deus. De novo o versículo 12: naquele tempo estáveis sem Cristo. Ora, você não tinha a promessa do Messias para si. Olha, vocês estão no pecado, mas vai vir alguém que vai tirar vocês do pecado e vai livrar vocês da ira vindoura, vai livrar vocês do inferno. Eles não tinham essa relação com Cristo, que pudessem ouvir isso a respeito de Cristo. Naquele tempo estáveis sem Cristo, separados da comunidade de Israel, estranhos às alianças da promessa, não tendo esperança. Qual era a esperança do gentio? Nenhuma, irmãos. Eles estavam vivendo ali, com a boca escancarada, cheia de dentes, esperando a morte chegar. Era assim que eles estavam. Eles viam a sua vida indo para lugar nenhum. Como muitos gentios vivem hoje, uma vida completamente sem sentido, sem razão. Eles acordam, trabalham, bebem, se prostituem e vão dormir. Acordam, trabalham, bebem, se prostituem e vão dormir. É uma vida sem sentido. Geram famílias sem sentido. Eles não têm o menor controle do dia seguinte. A vida deles está indo para lugar nenhum. Por isso que diz aqui o versículo: não tendo esperança. O que é que eu espero? Eu não espero nada. Eu sei que muitas coisas vão de vir, mas eu não espero nada. Eu não tenho nenhuma noção do futuro. Abre um parênteses e digo: nós temos noção do futuro, embora vivamos no presente, por causa da palavra de Deus e de tudo quanto ela diz que aconteceu, que acontece e que acontecerá. Então a nossa vida é cheia de luz, desde o passado, no presente e muito mais no futuro. Nós temos plena consciência do que há de nos acontecer no futuro. Plena consciência e plena segurança. Fecho parênteses. É muito diferente a vida do gentio. Ele vive sem esperança. Ele nada espera. Sua vida é um vazio permanente que não vai a lugar nenhum. Ela vai, mas ele não sabe para onde. Ele não tem objetivos, não tem foco. O foco deles é somente material. E é um foco somente daqui e de agora. Então essa era a situação dos nossos gentios, dos quais nós éramos um deles, viu, irmãos? A partir desse caos físico, político, espiritual, eles agora são aproximados. Aproximados de quê? Aproximados da luz, mediante Jesus Cristo. Diz o versículo 13: mas agora, em Cristo Jesus, vós, que antes estáveis longe, fostes aproximados pelo sangue de Cristo. Que maravilha, né? O sangue de Cristo também proveu salvação para os coitados e miseráveis dos gentios.
o sangue de Cristo também foi derramado substitutivamente em lugar do sangue de gentios. Jesus também morreu por gentios, por aqueles que outrora estavam excluídos, aqueles que outrora eram inimigos, vivendo dissolutamente e em todas as imundícias, sem qualquer noção da santidade de Deus e daquilo que Ele exigia. Fostes aproximados de Deus em Cristo. Então Jesus incluiu esses seus inimigos gentios na formação de sua igreja. Irmãos, que paradoxo, né? Que paradoxo. Você formar uma empresa como é a igreja, um organismo, não é nem uma organização, mas é um organismo vivo, que está no tempo e vai vazar para a eternidade de luz, de glória, e compor esse organismo a partir de inimigos desqualificados, pecadores, imundos, como éramos nós, e agora estamos incluídos na igreja do Senhor. O que isso quer dizer para nós? Privilégio? Sim. Soberba? Não. Empáfia? Não. Superioridade? Não. Quer dizer graça, quer dizer favor, quer dizer zero de mérito. Inimigos agora estão na igreja do Senhor. Era assim que nós éramos, é assim que nós somos agora. Essa é a primeira lição. Mas aí vem outra lição, pior ainda, do que Jesus fez para completar a sua igreja. Lembre-se do título: Jesus forma a igreja com seus inimigos. Já vimos na primeira lição que os gentios foram aproximados da igreja. Agora, a segunda lição: os judeus também foram incluídos na igreja. Versículos 14 a 18, preste atenção. Porque ele, falando de Jesus, é a nossa paz, o qual de ambos fez um. E tendo derribado a parede da separação que estava no meio, a inimizade, aboliu na sua carne a lei dos mandamentos na forma de ordenanças, para que dos dois criasse em si mesmo um novo homem, fazendo a paz, e reconciliasse ambos em um só corpo com Deus, por intermédio da cruz, destruindo por ela a inimizade. E vindo, evangelizou paz a vós outros que estáveis longe, e paz também aos que estavam perto. Porque por ele, ambos temos acesso ao Pai em um Espírito. Aqui nós temos algo muito especial, irmãos. Preste atenção, da parte do apóstolo. Que os judeus também precisaram entrar na igreja para se salvar. E para isso eles tiveram que fazer o quê? Sair de onde? Sair de Israel. Tiveram que sair de Israel para poder entrar na igreja. Versículo 14, o apóstolo afirma que a parede da separação tombou. A parede, e tendo derribado a parede da separação que estava no meio, a inimizade. O que é que significa isso, irmãos? Na parte exterior do templo, onde ficavam as pessoas, havia duas áreas. A área dos judeus, bem próximo aqui do templo, e ali para trás, a área dos gentios. Mas entre a área dos judeus e a área dos gentios havia um muro separando, porque judeu não se mistura com gentio, é abominação. Nós não podemos nos misturar com imundos, principalmente na hora do culto, na hora da adoração, diziam os judeus. Mas agora Cristo veio e fez três coisas: derrubou essa parede, estabeleceu a paz entre judeu e gentio, e aboliu as leis cerimoniais, aquelas que não eram seguidas pelos gentios, que constavam de ordenanças e rituais, tudo com aquele objetivo de igualar as duas classes. Diz aqui o versículo 15 assim: ele aboliu na sua carne a lei dos mandamentos na forma de ordenanças, para que dos dois criasse em si mesmo um novo homem, fazendo a paz. Irmãos, eram tantas leis cerimoniais, leis de purificação, quando a mulher dava à luz, quando o homem tinha fluxo,
quando havia suspeita de fornicação, de adultério conjugal, quando o sujeito tocava no cadáver, eram leis demais, leis cerimoniais de purificação. Quando você pecava, tinha que oferecer o holocausto. Eram leis demais. Então, essas leis foram abolidas por Jesus na sua carne. Quer dizer, ele suportou na cruz tudo aquilo que tipificava os holocaustos do Antigo Testamento. Então, ele fez de uma vez por todas. Então, aboliu a continuação disso. Gentio não precisa mais fazer isso. E ele, demolindo essa parede, igualou judeu e gentio e os colocou na igreja. Ambos estão reconciliados em um só corpo, que é a igreja. Então, na igreja não tem judeu, na igreja não tem gentio, na igreja só tem cristão. E isso foi feito por intermédio da cruz de Cristo. Por isso que aquela barra horizontal da cruz, ela tem um simbolismo. A cruz liga os homens, os pecadores, entre si. E a trave vertical liga o pecador a Deus. Esse é o simbolismo da cruz. Então aquela barra horizontal une os pecadores entre si. No caso, os pecadores judeus e gentios que vão entrar na igreja. Eles se arrependem dos seus pecados e creem em Jesus. E o apóstolo enfatiza esse ponto com muitas repetições. No versículo 17 ele diz assim: e vindo, evangelizou pais a vós outros que estáveis longe. Esse longe, irmãos, era sem a revelação, que era o caso do gentio. E também paz aos que estavam perto. Esse perto se refere aos judeus, porque eles receberam muita revelação. Eles estavam ali juntinho da revelação, embora não compreendessem a revelação, embora se rebelassem contra a revelação. Jesus estabeleceu a paz aos que estavam longe e aos que estavam perto. Isso prova que a administração das alianças mudou. Aquilo que antes era um povo da aliança, o judeu, Israel, hoje se tornou pessoas em aliança. Os judeus estão em aliança com o Senhor? Não. Como nação, não. Mas pessoas dentre os judeus, sim, ao se tornarem cristãs. Se quisermos falar hoje em povo da aliança, precisamos nos referir a quem? A igreja. A igreja, sim, é um povo que está em aliança com Deus, exclusivamente a igreja. Israel, meus irmãos, não é mais o povo de Deus. Deixaram de ser o povo de Deus. E eu posso provar isso na Escritura. Veja Lucas capítulo 21. Nesse capítulo, nós temos aqui a queda dos 3 maiores símbolos da nação judaica, que é o templo, a cidade e o povo. Jesus disse: o templo vai ser destruído, a cidade vai ser arrasada e o povo vai ser disperso. Então, aquilo que representava o orgulho da nação judaica, o templo, a cidade santa e a nação que era a terra santa, caíram por terra. Se caíram por terra, é porque esse povo não é mais o povo de Deus. Diz aqui o versículo 5: falavam alguns a respeito do templo, como estava ornado de belas pedras e de dádivas. Então disse Jesus: vedes estas coisas, dias virão em que não ficará pedra sobre pedra que não seja derribada. Eles devem ter arregalado os olhos, feito aquele gesto de suspense. O quê? O templo, esse símbolo forte da nação judaica, vai ser derrubado? Vai. Jesus falou isso no ano 33. No ano 70, 37 anos depois, os exércitos romanos invadiram Jerusalém, arrasaram o templo, destruíram o templo. O primeiro símbolo, Jesus disse, vai ruir. O segundo símbolo, a cidade santa. Versículo 20. Quando, porém, vides Jerusalém sitiada de exércitos, sabei que está próxima a sua devastação. Então os que estiverem na Judéia, fujam para os montes. E os que se encontrarem dentro da cidade, retirem-se. E os que estiverem nos campos, não entrem nela. Porque estes dias serão de vingança, são de vingança, para se cumprir tudo que está escrito.
Então, a cidade santa, a cidade de Davi, Jerusalém, símbolo máximo da nação, será devastada. Pensa que terminou? E vem agora o terceiro símbolo. Versículo 24. Cairão a fio de espada e serão levados cativos para todas as nações. E até que os tempos dos gentios se completem, Jerusalém será pisada por eles. Então, irmãos, olhem, Jesus disse, vai cair o templo, vai cair a cidade, e a nação vai ser dispersa pelo mundo inteiro. E foi no ano 70. 1945, depois da guerra, a ONU se reuniu, e aí deu uma nesguinha de terra lá de novo, eles começaram a voltar em 1948. Quase 2000 anos, dispersos pelo mundo, vagando, errantes pelo deserto da terra. Tudo porque rejeitaram o Senhor. Povo rebelde, viu, irmãos? Povo rebelde. 1 Tessalonicenses, capítulo 3. Paulo está escrevendo esta carta a esta igreja, que era uma igreja grega. E na igreja de Tessalônica, na cidade de Tessalônica, foi formada uma igreja muito florescente, uma igreja batalhadora, igreja boa. Só, irmãos, que quando esse povo da igreja de Tessalônica começou a pregar o evangelho na própria cidade, sabe o que aconteceu? Os gregos incrédulos começaram a perseguir os crentes da igreja. E foi perseguição renhida, irmãos. Era perseguição dura, cruel, como nós nunca experimentamos até hoje na nossa vida. Nem sabemos o que é ainda. Aí Paulo disse aqui, repare o que foi que Paulo disse aos irmãos de Tessalônica, no capítulo 3 da primeira carta, a partir do versículo 14. Tanto é assim, irmãos, que vos tornastes imitadores das igrejas de Deus existentes na Judéia, porque Tessalônica ficava na Grécia. Ele disse, o que está acontecendo aqui na Grécia é o mesmo que aconteceu lá na Judéia, em Cristo Jesus, porque também vocês aí na Grécia padecestes da parte dos vossos patrícios, quer dizer, o povo da própria cidade, as mesmas coisas que eles lá na Judéia, por sua vez, sofreram dos judeus, os quais judeus, não somente mataram o Senhor Jesus e os profetas, como também nos perseguiram, e não agradam a Deus, e são adversários de todos os homens, a ponto de nos impedirem de falar aos gentios, para que estes sejam salvos, a fim de irem enchendo sempre a medida de seus pecados. Agora escuta essa frase. A ira, porém, sobreveio contra eles, os judeus, definitivamente. Definitivamente. Deus escolheu o povo de Israel para ser seu povo peculiar. Mas Israel sempre se rebelou. Sempre se rebelou. E rejeitou o Messias. Paulo disse em Romanos 10, 21, que Deus todos os dias estendeu as mãos a um povo rebelde e contradizente. Todos os dias, Deus estendendo as mãos aos judeus, aos quais ele chama povo rebelde e contradizente. Quando veio o Messias, o povo de Israel o rejeitou e o crucificou pelas mãos dos iníquos romanos, já que eles não podiam matar, porque a lei romana proibia. Eles forçaram, induziram, conduziram os romanos a fazer a sua vontade, e os romanos mataram o Senhor Jesus. O povo de Israel, o povo escolhido por Deus para ser o seu povo, nunca passou de verdadeiros inimigos do Senhor. Mas Deus salva judeus, e sempre salvou. Não aquela salvação nacional, ninguém pense nisso não, aquela salvação nacional, mas pessoas dentre os judeus são salvas até o dia de hoje. Os judeus então precisaram de salvação, sim, mesmo a despeito de todos os privilégios que receberam de Deus. Eles desprezaram aquilo tudo, julgaram-se merecedores de tudo quanto estavam recebendo, ensoberbeceram-se e se tornaram inimigos do Senhor. Tanto é que o mataram. Daí o apóstolo escrever em Romanos 9, de 1 a 5, eu queria que você acompanhasse esse texto. Romanos capítulo 9, de 1 a 5. Paulo diz isso com todas as letras. Romanos 9, de 1 a 5, está escrito assim:
Digo a verdade em Cristo, não minto, testemunhando comigo no Espírito Santo a minha própria consciência. 2 pontos. Tenho grande tristeza e incessante dor no coração, porque eu mesmo, ele, Paulo, desejaria ser anátema, maldito, separado de Cristo, por amor de meus irmãos, meus compatriotas, segundo a carne. Ele está expressando o amor que ele sentia pelos seus compatriotas judeus. Era um amor profundo. Ele disse: se eu pudesse perder a minha salvação, eu perderia para que os judeus ganhassem. Eu não fazia questão de ir para o inferno, contanto que os judeus fossem para o céu, de tanto que eu os amo. Eu estava disposto a isso. Eu mesmo, versículo 3, desejaria ser anátema, separado de Cristo, por amor de meus irmãos, meus compatriotas, segundo a carne. Aí Paulo relaciona os privilégios desse povo. São israelitas, pertence-lhes a adoção, e também a glória, as alianças, a legislação, o culto e as promessas. Deles são os patriarcas, e também deles descende o Cristo segundo a carne, o qual sobre todos, Deus bendito, para todo sempre. Amém. Eles se ufanavam, irmãos, de todos esses privilégios. Não reconheceram que todo esse cabedal de riqueza aqui, eles tinham recebido pela graça. Eles não reconheceram isso, não. Mas Paulo depois lhes confronta. Mostra assim o espelho da palavra no rosto deles e diz: olha, eu vou dizer uma coisa a vocês, judeus. Não é pela descendência carnal de Abraão que vocês são feitos povo de Deus. Tirem isso da cabeça. Mas vocês são povo de Deus pela descendência espiritual. Vocês só serão feitos povo de Deus se for pela descendência espiritual, isto é, aquela que requer o novo nascimento. Romanos 9 ainda, 7 e 8. 6 a 8. 6 e 7. 6 a 8. E não pensemos que a palavra de Deus haja falhado, porque nem todos os de Israel são de fato israelitas. Nem por serem descendentes de Abraão são todos seus filhos, mas Isaque será chamado a tua descendência. Isto é, estes filhos de Deus não são propriamente os da carne, isto é, pela descendência carnal de Abraão, mas devem ser considerados como descendência os filhos da promessa. O que é isso, irmãos? Isaque tinha 100 anos, Sara tinha 90 anos. Sara era estéril, nunca tiveram filhos. Então Deus disse: Sara vai ter um filho. Abraão, você vai gerar um filho com sua esposa Sara, filho legítimo. E ele creu no Senhor. E aos 90 anos a velhinha engravidou. E aquele menino que nasceu, chamado Isaque, era considerado um filho da promessa. Isto é, nasceu de modo milagroso. Foi miraculoso o nascimento dele. Isso é um tipo que significa que todos os crentes que nascem de novo, nascem sem participação da carne. O novo nascimento é exclusivamente pela ação do Espírito Santo. É milagroso. É por isso que a teologia arminiana se engana ao chamar o pecador para, com a sua carne, entrar na decisão da sua salvação. É falso isso. Não é bíblico. Judeus, vocês não são povo de Deus por serem descendentes de Abraão segundo a carne. Agora, dentre vocês, quem nascer de novo, quem circuncidar o coração, aí sim, passa a pertencer ao povo de Deus. E isso ele estava se reportando ao novo nascimento, ao nascimento milagroso, à circuncisão do coração. Então, por tudo isso, por tudo quanto fizeram, os judeus se mostraram inimigos de Deus. Mas mesmo assim, Deus salva judeus. Agora salva de per si, salva individualmente e os enxerta na igreja. Deus salva inimigos entre os judeus e os coloca na sua santa igreja. Então está ali aquela igreja, com 2 compartimentos. Será que tem um muro de separação entre eles? Não tem. Será que tem aquele grupo de judeus ainda que foi tirado de Israel, que está na igreja? Não tem. Será que tem aquele grupo de gentios que estão ali separados dos judeus dentro da igreja? Não há. E agora vem a terceira lição. Lembre-se do título. Jesus forma a igreja com seus inimigos. Na primeira lição eu mostrei que os gentios foram aproximados da igreja.
Na segunda lição eu mostrei que os judeus foram aproximados, foram incluídos na igreja. E agora a terceira lição, a igreja agora é composta apenas de cristãos. Versículos 19 a 22 de Efésios 2. Assim já não sois estrangeiros e peregrinos, mas concidadãos dos santos, e sois da família de Deus, edificados sobre o fundamento dos apóstolos e profetas, sendo ele mesmo, Cristo Jesus, a pedra angular, no qual todo o edifício bem ajustado cresce para o santuário dedicado ao Senhor, no qual também vós juntamente estáis sendo edificados para a habitação de Deus no Espírito. Nesse ponto aqui, Paulo não fala mais de judeu, não fala mais de gentio. Todos os que estão na igreja agora são chamados de crentes. São os crentes, são os cristãos. Não existe diferenciação de nação, de raça, de cor. O judeu não ingressou na igreja por continuidade ou mérito de Israel, mas ele teve que sair da igreja, de Israel, para entrar na igreja, e isso por graça. O gentil também ingressou na igreja, apesar dos seus deméritos. Nenhum dos dois na igreja agora é chamado de judeu e gentil, mas eles estão todos agora misturados entre si. E quando você olha de qualquer ângulo, você não vê mais judeu ou gentil. Você só vê agora crente. A roupa deles é uma só. A marca deles é uma só. Não é mais no prepúcio, mas é a marca no coração. É a marca do novo nascimento. Por isso que no versículo 15, na segunda parte, Paulo usou a expressão aqui, para que dos dois criasse em si mesmo um novo homem. Então é um novo homem. Acabou essa história de judeu dentro da igreja, acabou essa história de gentil dentro da igreja. O que tem dentro da igreja agora é um novo homem, irmãos. Esse novo homem não é nem judeu nem gentil, é cristão, é um crente. Dessa forma eles agora são chamados membros do corpo de Cristo, são membros da família de Deus, podem chamar Deus de Pai. Versículo 19: assim já não sois estrangeiros e peregrinos, mas concidadãos dos santos, e sois da família de Deus. Se é da família de Deus, então essa família tem um pai, e o pai é o próprio Deus, e você chama agora Deus de Pai. E Jesus disse, quando orares, dizer assim, Pai, Pai. Que privilégio chamar Deus de Pai. O gentio chamando Deus de Pai. O judeu que não pronunciava o nome de Deus de forma nenhuma, agora diz Pai, chama Deus de Pai. O judeu outrora soberbo, pecador, é agora membro da família de Deus e tem o nome de crente. O gentio outrora perdido, cego, coitado, alheio, sem esperança, sem Deus, foi introduzido no corpo de Cristo. E qual é o teu nome? Gentio. Ele diz, sou crente, eu sou um cristão. Agora sim, gozam de altos privilégios, pois são edificados sobre o fundamento mais sólido. Diz aqui o versículo 20, ó. Edificados sobre o fundamento dos apóstolos e profetas, sendo ele mesmo, Cristo Jesus, a pedra angular. Paulo se reporta a uma construção. Os alicerces eram cavados e uma pedra angular era colocada na esquina da construção. Hoje os pedreiros usam um gabarito para alinhar a construção, fazer um ângulo de 90 graus entre a frente e as laterais. Mas naquela época essa técnica não existia. Então conseguia-se uma pedra estritamente aparelhada. E ela colocada na esquina, e ela dava o alinhamento frontal e o lateral. E quando a pedra angular não era muito boa, a casa ficava esconsa. Tinha que ser uma pedra perfeita, que era difícil de conseguir. Então as construções daquela época nunca eram boas, bem alinhadas. Mas ele disse que essa construção, que a igreja, é uma construção impecável, perfeita, esquadrejada, porque tem uma pedra angular bem na esquina, e essa pedra é Cristo Jesus. Versículo 20, edificado sobre o fundamento dos apóstolos e profetas, sendo ele mesmo, Cristo Jesus, a pedra angular. Então não há, irmãos, como esse edifício ficar esconso, ou, em outras palavras, troncho. Não há. É um edifício bem esquadrejado, perfeito,
nas suas linhas, porque Jesus, ele alinha as arestas do edifício, deixando 100% esquadrejado. E diz aqui no versículo 21, no qual todo edifício bem ajustado cresce para santuário dedicado ao Senhor. Observe que ele não diz todo edifício. Todo o edifício está se referindo à igreja. Gentios e judeus na igreja, agora chamados de cristãos, eles estão nesse edifício. E esse edifício é bem ajustado porque a pedra angular é Jesus. E o fundamento é o fundamento dos apóstolos e profetas, como ele disse no 20, versículo 20, que é a doutrina mais pura, trazida por Deus ao mundo, que está na sua Santa Escritura. E os profetas escreveram o Antigo Testamento e os apóstolos escreveram o Novo. Então é esse o fundamento no qual nós estamos, irmãos, embasados. É o fundamento dos apóstolos e profetas, a doutrina mais pura. Por isso que, baseados nesse fundamento, tendo Jesus como pedra angular, Paulo disse no versículo 21 que todo edifício bem ajustado cresce para santuário dedicado ao Senhor. Por isso que na igreja todo crente tem que crescer. Se você está mesmo na igreja, não fala rolado no rol de membros, mas está enxertado no corpo de Cristo, necessariamente você cresce. Você ouve a palavra de Deus e você cresce. Você abandona o pecado. Você cresce em santidade, cresce no conhecimento de Deus, necessariamente. É Deus quem está dizendo, no qual o edifício cresce para santuário dedicado ao Senhor. Não existe crente parado, de forma nenhuma. Versículo 22. No qual também vós, juntamente, estáis sendo edificados, para a habitação de Deus no Espírito. No qual também vós, juntamente, vós quem? Vós que outrora erais gentios e judeus, e agora estão na igreja como cristãos. Vós estáis sendo edificados. Observe que os irmãos não terminaram de ser edificados. Os irmãos estão edificando. E para edificar uma construção é preciso de quê? De tijolos. Jesus é o dono da construção. E ele está aqui, dando as ordens. Mas quando os ceifeiros param, quando os pedreiros, carpinteiros e serventes param, a obra para. E por que parou? E você grita de lá, faltou tijolo. E ele cruza os braços e diz, vão buscar tijolos? E você tem que sair. E você tem que buscar os tijolos e trazer tijolos para ir edificando o santuário. É isso que ele está dizendo aqui no versículo 22. No qual também vós juntamente estáis sendo edificados. Então o santuário está sendo edificado ainda. Os tijolos que estão lá fora são os incrédulos, que você tem que evangelizá-los e trazê-los para construir, para concluir o edifício. O edifício está inconcluso. Ele só será concluído no último dia. Enquanto isso, o administrador da obra, Jesus Cristo, está dando ordens para você. Tragam tijolos aos milheiros. Tragam caminhões de tijolos. A obra não pode parar. Se quer arrefecer sua marcha, tem que trabalhar, tem que trabalhar. Os tijolos vão chegando, irmãos. Por isso que eu digo sempre à igreja, os nossos privilégios são enormes, mas as nossas responsabilidades são imensas igualmente. Esta manhã nós ouvimos o clamor de irmãos orando, Senhor, o ano se passou e nós não temos trazido tijolos para a igreja. Qual o tijolo que eu tenho trazido para a igreja? Cadê os tijolos? Onde estão os tijolos? São poucos os tijolos. Eles têm chegado sim, mas são poucos ainda, são pouquíssimos. Significa o quê? Que os oleiros não estão indo para as olarias moldar os tijolos e botar na fornalha para aquecê-los e queimá-los e tornarem-nos aptos a fazerem parte do edifício. E nós ouvimos o clamor. Então nós temos grandes responsabilidades, irmãos. Não somente privilégios. Mas o ponto é, não mais judeus, não mais gentios, mas agora cristãos. Muitos privilégios receberam. Saíram das trevas e foram colocados na igreja. Saíram da perdição eterna, foram colocados na igreja
que leva à salvação final, à eternidade, de luz, com Deus, com Cristo. Mas os privilégios existem, mas as responsabilidades também. E são grandes. E nós não podemos ficar parados. E o edifício está sendo construído. E nós somos os trabalhadores. E precisamos trazer tijolos para a obra. Essa foi a terceira lição. E eu quero concluir dizendo o seguinte. Se Israel fosse igreja, teria continuado. Mas não continuou. Como nação santa de Deus, não continuou. Agora Deus converte dentre os judeus pessoas e os introduz na sua santa igreja. Do mesmo jeito que faz com os gentios. Sem mais qualquer deferência pessoal. Deles são os patriarcas, eles descendem o Cristo, deles são os oráculos, o culto, a glória. Nenhuma deferência especial mais. Dentre os judeus, os que foram salvos estão na igreja agora, juntamente com os gentios. São chamados de crentes. Maior dos títulos que alguém pode receber enquanto nessa terra. Maior do que doutor, maior do que PhD, maior do que médico, advogado, engenheiro, qualquer título que você imaginar. Crente é maior do que qualquer um deles. E você tem esse título. Você que vivia outrora na condição de gentio, separado das alianças, sem esperança, alheio à vida de Deus, você foi aproximado pelo sangue de Cristo. Foi aproximado mesmo. E você nada fez para isso, viu? Nada fez para isso. Foi mero favor. E daquele tipo imerecido, favor imerecido. Por isso, meu irmão, seja grato a Deus. Renda louvores a Deus de dia e de noite. Olhe, e essa gratidão, manifeste isso na vida diária, viu? Trabalhando em função da igreja, da edificação da igreja. Não atrapalhe a igreja, não. Tolere os irmãos chatos. Tolere. Chegue perto dele. Refaça a paz com ele. Há irmãos muito difíceis dentro da igreja, de qualquer igreja, inclusive aqui também. Tolere seu irmão, em nome do privilégio que você recebeu de ter saído das trevas e está no reino da luz. Seu irmão também saiu, foi tirado por Deus. Ele tem uma personalidade difícil. Vá tendo paciência. Vá ajudando a se corrigir. Aproxime-se do seu irmão. Não seja cheio de empáfia, de orgulho, soberba. Deus não gosta disso. Deus está de olho. Paulo disse: aquele que destrói o santuário, Deus o destruirá, referindo-se à igreja. Disse em 1 Coríntios 3,17. Se você estiver trabalhando contra a igreja, Deus está de olho em você. E se você causar prejuízos à igreja, Deus lhe destrói. Porque Ele tem o maior apreço e cuidado pela igreja. A igreja é a noiva do seu filho. E muitas vezes, por conta de problemas tolos, por conta de atitudes bestas, tolas, nós ficamos, irmãos, nos achando superiores àquele irmão. Evitamos aquele irmão. Somos cheios de soberba, de empáfia. Isso está no nosso coração. Você não reconhece não, irmão? Reconheça. Reconheça e abandone. Porque Deus está de olho em você. Ame os irmãos. Demonstre isso no trato diário com eles. Cumprimente os seus irmãos com alegria. Seja simpático aos seus irmãos. Não se furte a zelar pela sua igreja local, porque ela é a habitação de Deus no Espírito. Por isso, não deixe que seu orgulho trabalhe contra a igreja de Deus. Hoje você faz parte da igreja. Nunca despreze isso, nunca esqueça isso, porque a igreja é um navio que lhe conduz para a eternidade em perfeita segurança. Goze, meu irmão, esse privilégio, mas também seja grato por ele. E materialize essa gratidão, dando a sua vida pela igreja, lavando os pés dos seus irmãos. Quem tem ouvidos para ouvir, ouça o que Deus diz às igrejas. Amém.